Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso de alfabetização. Eu sou a professora Mariana, vou conversar com vocês hoje então sobre leitura e análise de texto poético. Aqui nas nossas aulas do curso de alfabetização nós temos vários vídeos falando sobre poema, sobre estrutura de poema, classificação de rimas, então é muito importante que vocês assistam nossas aulas e baixem também o nosso material que está disponível aqui na descrição para vocês. Hoje essa aula é sobre análise de texto poético. Ela já não vai, eu não vou com vocês fazer toda aquela classificação de rimas, enfim, de novo, né? Então, quem ainda tem dúvida ou quem gostaria de conhecer um pouco melhor, se aprofundar mais no assunto, assistam nossas outras aulas sobre identificação e classificação de rimas. Então, texto poético. Pode ser um poema ou pode ser uma música. Tem várias músicas que a gente escuta e pensa que elas poderiam ser um poema, né? Então, música também pode ser um poema, lembrando daquelas questões da rima, da sonoridade, da musicalidade que tem tanto na música quanto no poema. Então, nos textos poéticos em geral. O que tem num texto poético, né? Pensando assim, a gente sempre... É mais comum a gente pensar que num texto poético tenha rima, tenha emoção, sentimento, mas também sensibilidade, mas também um texto poético também tem fatos, né? Nem tudo é só sobre amor, certo? Muita poesia também é poesia de luta, enfim, poesia combativa, assim, uma poesia que afronta alguma coisa, lembrando do quanto muitos poetas faziam uso da sua arte, da sua escrita, para fazer denúncias, até hoje, né? Fazer certos tipos de denúncia, para falar sobre determinados assuntos importantes, não somente sobre alguém ou sobre um amor, enfim, mas sobre uma situação, um fato importante da ocasião, do momento. A gente vai ver alguns hoje. Então, recursos estilísticos, já falei para vocês em algumas aulas, volto a falar aqui, nem sempre também o poema rima, né? Nem sempre a música também rima. Em muitos casos, os poemas fazem uso da visualização, das imagens visuais que eles promovem. A gente viu isso em algumas das nossas aulas sobre análise de poema, principalmente naqueles versos brancos, aqueles versos que não rimam, que o quanto eles provocam outras sensações. Isso é muito importante de pensar, o quanto um poema provoca sensações a partir de suas figuras de linguagem, de seus recursos estilísticos e daquela linguagem, né, que o poeta, enfim, faz uso. Então tem também figuras de linguagem, reflexões, sonoridade e tudo mais. Então, alguns elementos importantes para compreender o texto poético. O que a gente tem aqui? Eu lírico, sujeito poético. Então, o eu lírico, sujeito poético, é quem escreve, mas é mais do que quem escreve. É a representação daquele que escreve o poema. Não é o autor de fato, mas o autor naquele poema, sabe? O autor é um autor que tem sua vida, mas naquele poema o autor é daquele poema. Ele tem um outro trabalho justificado pelas linhas que ele está escrevendo. Então ele assume uma posição naquele poema. Ele é o sujeito poético, o eu lírico. Então, alguns elementos importantes do texto poético. Verso. Então, o verso é cada uma das linhas que fazem parte de um poema. Estrofe. Estrofe é o conjunto de versos separados com um espaço em branco. As estrofes podem ser monósticas, dísticas, tercetas, quadras, quintilhas, sextilhas, sétimas, oitavas, nonas, décimas e por aí vai. O que é isso, né? Então, monósticas é um verso, uma estrofe de um verso, dística 2, tercetas 3, quadras 4, quintilhas 5, sextilhas 6, sétimas 7, oitavas 8, nonas 9 e décimas 10 e por aí vai.
tá? Então, verso é cada uma das linhas do poema, cada uma das frases, e a estrofe, então, é o conjunto de versos. E as estrofes são separadas, então, por uma linha em branco entre uma estrofe e outra. Rima, como venho falando para vocês, então, é a combinação de sons semelhantes. Ela pode acontecer no final do verso, no final e na metade do verso, no final e no início do verso, e aí vai, né? Quem não lembra, também tem 3 aulas falando sobre classificação de rimas, classificação e identificação de rimas. Elas estão todas disponíveis para vocês, é só assistir. Métrica. Então, a métrica diz respeito à medida do verso, o número de sílabas, métricas gramaticais. A gente vai analisar aqui o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. Mas antes eu quero conversar com vocês sobre o que eu falei até agora. Então a gente tem aqui alguns versos, né? Vários versos. Esse é um verso, outro verso e por aí vai. A gente tem as estrofes, certo? A gente tem uma estrofe com 4 versos e uma linha em branco. Outra estrofe com 4 versos, outra linha em branco. Uma estrofe com 3 versos e outra linha em branco, e mais uma estrofe com 3 versos, tá bem? Então, pensando assim, 4 versos, 3 versos, 3 versos, sempre que for essa estrutura aqui, 4, 4, 3, 3, vai ser soneto, vai ser chamado então de soneto. Tá bem? Um soneto é um poema que conta com 4 estrofes, 2 estrofes com 4 versos e as 2 últimas estrofes com 3 versos. É isso que é um soneto. Então vamos ler o soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, e ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse poema, falando agora sobre o seu contexto histórico, ele foi escrito em outubro de 1939 e ele representa uma quebra, assim, com muitos do que se falava sobre amor até aquele momento, né? Do quanto se falava em amor eterno, do quanto se falava em morrer de amores e em eternidade, inclusive o próprio poeta Vinícius de Moraes. E aí o Vinícius traz essa nova concepção de amor, que é infinito enquanto dure. Ou seja, as coisas acabam, as coisas têm fim, mas que não é por isso que a gente não vive com intensidade, né? A gente vive com intensidade até o momento que as coisas chegam ao fim. É por isso que Vinícius fala sobre imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, até que durar, certo? O Vinícius de Moraes, agora falando um pouco sobre a vida do autor, ele foi casado 8 ou 9 vezes. Então, essa questão de infinito enquanto dure, para ele faz muito sentido. E a gente conhecer o poeta também, a gente entende um pouco mais do porquê que ele escreve o que ele escreve, né? Vamos analisar um outro poema, então, o poema Consoada, de Manuel Bandeira. Esse poema foi escrito em 1952 e ele apresenta versos brancos. Para quem não lembra, vou retomar aqui, mas muito importante que vocês assistam as outras aulas. Versos brancos, então, são aqueles versos que não rimam, certo? Que não apresentam uma rima que não combinam uma rima com a outra, que não apresentam rima. Então, Consoada, do Manuel Bandeira. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo,
talvez sorria ou diga: alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Do que ele está falando aqui? Conseguem perceber? Acho que por esse primeiro verso aqui já dá para ter uma ideia. Quando a indesejada das gentes chegar, ele está falando da morte. Então, o que vai acontecer quando a morte chegar para ele? Talvez eu tenha medo, talvez eu sorria e diga: alô, iniludível, né? Ninguém se ilude com a morte. O meu dia foi bom, pode a noite descer. Então, ou seja, aproveitei o dia, pode a noite descer, pode acabar. Aproveitei a vida, pode acabar. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. Ou seja, quando a morte chegar para ele, vai estar tudo bem, tudo certo, tudo organizado, tudo tranquilo. Ele vai ter aproveitado o dia e ao final, cada coisa estará em seu lugar, ele já poderá partir. A gente tem aqui agora um poema concreto, que é um gênero de poema, né, uma das escolas literárias que existiram. É um poema que utiliza recursos visuais, é um poema chamado Lixo Luxo, de Augusto de Campos. Percebam que esse poema é uma arte, né? Todos os poemas são, né? Mas esse poema, ele necessita que a gente enxergue, que a gente visualize para poder entender o que... Porque vários poemas a gente pode só declamar, né? Como eu já falei para vocês em algumas aulas também, declamação, né, de poemas. A gente pode declamar, a gente pode decorar, a gente pode falar. Mas esse poema é necessário a gente ler, a gente ver, certo? O que ele está fazendo aqui. Então, ele tem a palavra lixo, né, que a gente pode perceber no macro, olhando de longe a palavra lixo. E dentro, eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, se é necessário pausar, mas esse poema aqui também está no nosso material. Mais um motivo para vocês baixarem o nosso material. Dentro do poema, cada palavrinha escrita está escrito luxo. Então, o que ele representa? Luxo, 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 muito luxo é lixo. É isso que ele quer nos dizer. Outro poema concreto, então, que também faz uso de recursos visuais, poema chamado Coca-Cola, de Décio Pignatari. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco cola, cloaca. Por que faz uso de recursos visuais? Percebam que tá vermelho, né? Lembrando a bebida, a Coca-Cola, certo? E aqui ele fala beba Coca-Cola no início, né? Lembrando a propaganda da Coca-Cola. Beba Coca-Cola, e aí ele vai fazendo todo um trabalho estilístico, usando recursos visuais e linguísticos, e no final, cloaca, que é onde chega, né? Então, é aqui que ele inicia, aqui que ele quer chegar. Agora, então, um poema da Angélica Freitas. Esse poema é do livro Um Útero é do Tamanho de um Punho. Eu particularmente adoro Angélica Freitas, adoro esse livro. Escolhi esse poema para vocês. Vou ler o poema, depois a gente vai analisar. O nome do poema é Mulher Depois. Queridos pai e mãe, estou escrevendo da Tailândia. É um país fascinante, tem até elefante e umas praias bem bacanas. Mas estou aqui por outras coisas. Embora adore fazer turismo, pai, lembra quando você dizia que eu parecia uma guria e a mãe pedia, deixem disso? Pois agora virei mulher, me operei e virei mulher. Não precisa me aceitar, não precisa nem me olhar, mas agora sou mulher. Lindo, né? Acho lindo esse poema. Percebam que ele segue a estrutura do poema, né? Tem estrofes, tem versos, tem até rimas, né? Não é versos brancos, poderia ser, para ser um poema também poderia ter versos brancos, mas o que tem de diferente, assim, que eu percebo nesse poema? Ela utiliza, a autora utiliza muito da linguagem informal. Percebam aqui, tô escrevendo, né? Não tá dizendo estou. Tá fazendo uso da linguagem informal, tem marcas de oralidade. Tailândia, com letra minúscula, certo? Enfim,
Esse poema, então, ó, a mãe pedia, deixem disso. Enfim, ele vai trazer marcas da oralidade, marcas de recursos linguísticos, mas tô aqui por outras coisas, enfim, né? Ele vai trazer essas marcas de informalidade. E esse poema, se a gente fosse, enfim, pensar nele, analisando ele, a gente percebe o quanto ele poderia ser um bilhete, né? Um recado para o pai e para a mãe. Ela invoca aqui os interlocutores delas, querido pai e mãe, e no final ela dá o recado. Analisando então agora outro poema da Angélica Freitas, também do mesmo livro, Um útero é do tamanho de um punho. Esse poema já tem outras marcas linguísticas, né? O que ele tem? Ele já não tá com aquela estrutura de versos e estrofes que a gente tem visto. Ele usou outra estrutura e tudo bem. Ela usou outra estrutura e tudo bem. O nome do poema é Eu Durmo Comigo. Eu durmo comigo, deitada de bruços eu durmo comigo, virada para a direita eu durmo comigo, abraçada comigo. Não há noite tão longa em que eu não durma comigo. Como um trovador agarrado ao alaúde eu durmo comigo. Eu durmo comigo debaixo da noite estrelada. Eu durmo comigo enquanto os outros fazem aniversário. Eu durmo comigo às vezes de óculos. E mesmo no escuro sei que estou dormindo comigo. E quem quiser dormir comigo vai ter que dormir do lado. Então percebam aqui, né, ela faz uso então de barras para que o poema seja escrito dessa forma aqui, uma frase, um verso ao lado do outro. Existe uma coisa chamada licença poética, que se usa muito em poesias e músicas, que o autor pode fazer uso de recursos linguísticos, recursos visuais, recursos estilísticos, que ele quiser, que ela quiser, para que seu poema tenha o sentido que quer ser expressado. Então aqui ela faz isso e no final ela responde aqui os questionamentos que traz anteriormente. E quem quiser dormir comigo vai ter que dormir de lado, ou seja, eu durmo comigo de diversas formas e sou eu comigo mesma, e quem quiser vai ter que ocupar apenas esse espaço aqui que eu deixei, porque o resto é meu, sou eu comigo mesma e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora trago aqui para vocês um poema da Conceição Evaristo. Já falei sobre essa autora em alguma outra aula também com vocês. Gosto muito também dessa autora. Então, Certidão de Óbito. Esse poema, então, a gente vê que tem 3 estrofes, né? Uma estrofe com 3 versos, outra estrofe com 4 versos e outra estrofe, então, com 7 versos. Tá? O nome do poema é Certidão de Óbito. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos dos nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se da profundeza do tempo, cuidando da nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo no escuro, um corpo negro bambeia a dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. É bem forte, né? Eu acho que é muito importante trazer poemas que tenham essa representatividade. Então, essa foi nossa aula sobre leitura e análise de poemas. Obrigada por terem assistido. Qualquer dúvida, baixem o material, assistam nossas aulas, não esqueçam disso. Bons estudos para vocês e até a próxima!